Olá a todos que nos assistem, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa desse recesso parlamentar aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo, finalzinho do ano de 2022. Com um imenso prazer, eu recebo hoje aqui em nossos estúdios o vereador Max Bill do partido Avante. Vereador, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara mais uma vez, né? Nesse ano, segundo ano de mandato, né? Um pouquinho mais de experiência, então acho que a gente vai fazer um bom bate-papo aqui sobre o nosso mandato. Com certeza. Vamos começar falando sobre isso. Como é que o senhor faz essa análise aí do primeiro ano? Eu lembro do senhor aqui tímido, meio constrangido com a câmera, e agora já está aí, mais tranquilo, sorridente. Vamos falar um pouquinho sobre como é que o senhor sentiu essa evolução, esse crescimento do mandato e do vereador Max Bill? Como você disse, a gente chega tímido, chega conhecendo o terreno, e a gente teve alguns professores aqui dentro da casa que ajudaram muito, o vereador Zezinho do Caminhão, o vereador Isaac Demani, o vereador Cristiano Guenin, são vereadores mais experientes que a gente de alguma forma vai conversar, entender os caminhos, e acho que a gente evoluiu bastante. Um momento melhor esse ano, tendo em vista a própria pandemia, né? Sim. Ter diminuído, a gente pegou aquele momento muito turbulento na cidade, né? O comércio fechado, e eu sempre fui um defensor, né, da abertura do nosso comércio, mesmo naqueles momentos, porque entendo da dificuldade que o comerciante passa, do empresário passa, mas hoje a gente vive um momento de maior estabilidade. Tanto nós aqui da Câmara dos Vereadores, com nós vereadores do primeiro mandato já no segundo ano, com mais experiência, contribuindo mais nas pautas, nas discussões, e também do Poder Executivo. A gente sente uma evolução do Poder Executivo, uma maturidade do prefeito Johnny Maico, que chegou com apenas experiência do Poder Legislativo, sentou na cadeira, teve um primeiro ano de muita dificuldade, a gente já percebe alguma evolução no segundo ano. Verdade, Max. Falando desse amadurecimento aqui, o senhor teve algumas proposituras que o senhor com certeza tem para trazer para a gente aqui para poder destacar de projetos de lei ou defesas de projetos em conjunto ou sozinho, que a gente pode destacar aqui para quem está em casa. Assim, a minha linha de atuação vai muito daquilo que foi minha experiência de vida, minha vivência de vida. Todos sabem que eu sou policial civil, então assim, eu trabalhei algumas legislações no sentido da defesa das vítimas de violência doméstica. Recentemente a gente aprovou uma legislação muito interessante, uma legislação simples, mas que vai trazer um grande benefício para a sociedade, que é a possibilidade, da mulher que é vítima de violência doméstica, que decidiu sair da sua casa, morar em outro bairro, que ela tenha prioridade de matricular os seus filhos na escola mais próxima, Às vezes no bairro ela não consegue, não tem vaga, mas em alguma escola mais próxima. Então ela vai ter prioridade nessa fila. A gente sabe a dificuldade que as mães encontram de matricular em creche, em escola. Então ela já vai ter uma preferência. Evitar que ela volte àquele bairro, que ela teve contato com o agressor, ou até mesmo por uma questão de praticidade, de estar próximo à residência e ter que sair para trabalhar. Então, assim... tem a economia financeira, tem a economia de tempo, a questão da logística, e é muito importante a gente explicar para quem está em casa, Max, que isso tem que ser feito através de um projeto de lei. Exatamente. Por quê? Porque senão seria basicamente furar uma fila. Por mais que a intenção fosse boa, por mais que todo mundo achasse racional, por mais que fosse, poxa, ela precisa porque o agressor mora no Prado e ela mora no Califórnia, um exemplo, Perfeito. É importante trazer a visão que o legislador tem, no caso o vereador Max Bill, que o vereador conseguiu alcançar com isso, falar, não, vamos tornar isso um projeto de lei. Por mais que possa ter acontecido 1, 2, 3, 4 casos de compreensão por parte de algum diretor de escola que aceitou, que viu que realmente precisava fazer para ajudar a mãe e a criança, no caso de ser lei, isso torna claramente, é uma redundância que eu vou dizer, mas torna legal e torna homogêneo. O que quer dizer isso? É para todos. Perfeito. É difundido para todas as mães e vítimas de violência. Perfeito, é isso mesmo. A gente dá uma base legal, para que a parte administrativa possa realizar. E assim, é uma decisão muito importante. A gente que acompanha ali no dia a dia na DEAN, existe uma série de dificuldades para uma mulher decidir abandonar o seu lar, deixar de conviver com aquele agressor. E essas são tantas decisões que ela tem que tomar que às vezes ela acaba deixando de tomar essa decisão que vai ser benéfica para a vida dela, para o convívio dos filhos.
E essa é mais uma gotinha que a gente coloca, porque ela recebe uma garantia, né, ao tomar essa decisão importante. Então, eu destaco bastante essa legislação, fico muito feliz, a Casa aprovou por unanimidade. Eu acho que é uma legislação que a gente deixa um legado bacana na cidade. Algumas pessoas falam com muita... Por que não larga? Por que não sai de casa? Por que não... Mas, assim, eu estou falando com o meu lado jornalista, por cobrir vários tipos de matéria dessa forma. Não é assim. Ou não é assim. Quando você chega mais perto da história para poder entender e você vive, né, com um pouco mais de realidade aquilo ali, sendo um policial da ADEAN, então, que é realmente onde acontece as declarações, né, onde acontecem as declarações, e através de uma investigação, às vezes o policial toma conhecimento de fatos que são inacreditáveis de se... A dependência... Né? Financeira, dependência psicológica. Muito grande, né, Max? Muito grande, muito grande. É uma decisão muito difícil. A gente precisa realmente dar sustentação para que essa pessoa tome essa decisão, possa tomar essa decisão. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam em políticas para as mulheres e muita gente minimiza isso. Ah, mas isso aí é política para a mulher. É porque realmente a gente sabe que quem acompanha um pouco mais de perto os problemas da sociedade, o jornalista precisa de pauta. E é dever do policial através da comunicação de algum tipo de crime. Então, isso acaba tornando a gente mais humano, né, Max? Perfeito, perfeito. E... é o que eu falei, essa experiência do dia a dia, né, o que a gente vai convivendo, a gente vai encontrando as dificuldades. Já falei da necessidade da nossa casa de passagem aqui para as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acho que isso é um grande ganho, a gente está tentando construir junto ao Poder Executivo. Isso vai ser outro grande ganho, porque realmente é uma outra dificuldade para a pessoa sair de casa. Quer dizer, eu já até comentei no último programa que eu tive aqui com você. Às vezes a pessoa mora num bairro de Olaria, morava fora de Friburgo, veio morar em Olaria, brigou com o marido, não tem um amigo, não tem um familiar, e ela precisa ali de uma semana para conseguir se restabelecer. Então, essa casa de abrigo, essa casa de passagem também vai ser um grande benefício para a cidade. A gente tem conversado com o prefeito, se Deus quiser, até o final do mandato, ele vai conseguir entregar aí com o nosso auxílio através da nossa experiência também. Sem dúvida, Marcos, parabéns aí por esse projeto. Vamos a outro destaque, então. Vamos lá. E uma outra área que eu atuo muito é o desenvolvimento econômico da cidade, né? Eu iniciei minha carreira profissional trabalhando na empresa com meu pai, acompanhei o dia a dia do que é ser um empresário, um pequeno empresário, mas que tem as mesmas dificuldades de pagar imposto, de encarar a burocracia, né, do Estado. Muitas vezes, ao invés dele te incentivar a empreender, na verdade, ele cria grandes barreiras. Então, eu sempre senti isso na pele e estou trazendo isso para o mandato. E criei a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica é uma lei federal, uma legislação federal, que ela precisa ser regulamentada nos municípios. Muitos municípios utilizaram através de decreto do prefeito, já direto pode ser feito, mas outros adotaram através da legislação da Câmara de Vereadores. Você dá uma sustentação jurídica maior, né? Você tem a participação do Poder Legislativo Municipal e também, posteriormente, do Poder Executivo. Realizei em parceria com o Poder Executivo, com outros membros aqui da casa, com outros vereadores da casa, e ficou uma legislação muito bacana. A gente trouxe a CDL, a CIANF, todas a sociedade civil organizada para participar, inclusive o Juvenal Condá, que deu uma contribuição, uma pessoa que já tinha experiência, né, de conviver com a máquina pública, com o Poder Executivo, ele trouxe algumas ideias, SEBRAE. Então a gente foi uma legislação bem estudada, bem trabalhada, e a gente avançou demais, né? O prefeito sancionou para você entender alguns benefícios. Certos segmentos agora não vão precisar nem de alvará. Ele já pode abrir o seu negócio, basta fazer a sua inscrição no município, que ele não vai precisar de alvará, né? São aquelas atividades chamadas de atividade de baixo impacto. Não exige uma grande fiscalização por parte do Estado. Então isso vai incentivar, não tenho dúvida, né? A gente precisa divulgar melhor. Posteriormente a gente vai falar sobre isso. Eu acho que a gente se comunica muito mal, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, a gente se comunica muito mal com a sociedade. A gente tem que ampliar esse canal com vocês, e eu acho que essa legislação vai beneficiar demais. Tem um estudo, né, que alguns municípios já está gerando aí cerca de 7, 8% de crescimento da economia, e eu acho que Friburgo, dentro em breve, vai estar recebendo esse benefício. A gente vai sentir a nossa economia aí mais pulsante. Friburgo tem uma peculiaridade, além de ser uma cidade maravilhosa, é uma cidade que consegue reagir muito rápido às coisas, né, Max? Friburgo é uma cidade que reage muito rápido. Eu não sei se é porque ela realmente
tem todo esse entorno que vive nela, né? Então a gente tem, graças a Deus, todo o impulsionamento das cidades vizinhas que acabam girando aqui por dentro de Nova Friburgo, mas Nova Friburgo tem essa peculiaridade. Tudo que é implementado de bom gera um resultado rápido na cidade. Aqui não se demora muito para se conseguir fazer isso, e principalmente quando você tem uma Câmara Municipal em uma harmonia com o Executivo. Que esse ano de 2022 a gente percebe isso claramente, né? Sim, sim. E o que a gente percebe, né? O empresário friburguense, e o empresário de maneira geral, ele não precisa de um grande incentivo do governo para estar realizando. Na verdade, ele precisa da liberdade econômica. Ele precisa da liberdade, ele precisa do ambiente, né? Na verdade, o poder público, a função do poder público é gerar um ambiente favorável para que ele possa empreender. Basta você desburocratizar, você diminuir alguns impostos. Você fazendo isso, você cria um ambiente, atrai o olhar, e costumo trazer o exemplo da lei das cervejarias, que inclusive eu estou debatendo com o prefeito Johnny Maia para a gente retornar com essa legislação. Queria esse ano ainda, tive uma conversa com ele essa semana, está caminhando, mas não sei se vai voltar agora, mas ela vai voltar em breve. Que foi uma legislação que, se você olhar, tem poucos benefícios, né? Mas pelo fato, o empresário de fora que olhou, poxa, Friburgo tem uma legislação para incentivar as microcervejarias. Só esse fato já conseguiu trazer 3, 4 fábricas. Porque falou, não, lá vai ser um ambiente fértil, lá vai se desenvolver. Depois disso vem uma série de coisas, é a chamada bola de neve. E então o poder público tem que atuar dessa forma. Até porque as pessoas também querem se reunir em grupos e categorias para terem força, né? Se fragmentar não adianta nada. Você tem em Friburgo 10, 20 cervejarias, você tem em Maricá, você tem em Rio das Ostras. Se elas se juntarem para criar um polo, elas já criaram o máximo da potência em relação a qualquer outro lugar. Então elas já são a referência. E aí outras coisas vêm agregando, que até no poder de barganha com o executivo municipal de qualquer lugar, ele fica mais viável. Você tem um braço mais forte do lado de cá, sim. A queda de braço fica mais difícil para o oponente. É verdade. Então, assim, acho que o prefeito tem evoluído também nesse sentido, né? Acho que quando o Johnny assumiu, eu não percebia essa visão dele, ele tinha uma visão diferente, mas acho que sentando na cadeira, olhando a realidade da cidade, conversando, né, com a sociedade civil organizada, hoje ele tem atacado bastante no lado do nosso desenvolvimento econômico. Essa mudança no governo municipal também, o senhor não acha que se dá muito devido à mudança de secretários também feita pelo prefeito e não só pelo prefeito? Sim. Acho que todo esse cenário contribui, né? A gente aqui está o tempo inteiro dialogando com o prefeito e essa é uma experiência de vida, né? Nossa vida, na verdade, são as pessoas que vivendo a gente convive, e aprendendo, né? Com as experiências que a gente tem. Então, acho que sim, evidentemente, a mudança de secretariado, a própria aquisição do André Montechiari, talvez, né, seja um dos pontos aí. O André, o Rodrigo Ascoli, o João. Rodrigo Ascoli, o doutor João, que, né, uma pessoa que saiu do meu gabinete, tem o maior orgulho. Falou isso, eu não queria não, tá? O Johnny aqui ficou um ano tentando levar o João, teve um momento que a gente não conseguiu segurar, mas acho que foi um grande realmente ativo para a prefeitura. Então, isso acaba influenciando. A gente, né, vive essa influência, eu tenho sentido isso nesse segundo ano de mandato, e isso também aconteceu com o prefeito Johnny. Bom, já acabaram os destaques que você queria fazer de projeto, a gente vai falar agora da eleição, aí, dessa grande e grata surpresa que foi a sua eleição, que aconteceu de uma forma por gravidade orgânica da indicação do seu nome. Isso eu posso falar para quem está em casa, porque graças a Deus eu convivo aqui na Câmara Municipal, adoro, amo o que eu faço, e a gente percebeu esse movimento natural, né? Você em momento nenhum chegou e falou, não, eu sou o candidato porque eu sou o melhor, porque eu sou, porque não houve isso. O que houve na verdade foi, poxa, quem é um candidato aqui que dialoga, quem é um candidato que pode representar a gente, quem é um candidato que conversa com todos, que não tem um posicionamento à frente do seu raciocínio. Ele tem um posicionamento, mas não é à frente do seu raciocínio. Ele raciocina primeiro para ele se posicionar depois. Ele tem, lógico, os seus ideais, seus princípios. Claro. Princípio é uma coisa, o raciocínio é outro. Então, acabou sendo o Max Bill. E aí, de um partido, digamos, sem expressividade na cidade, um partido novo, Partido Avante, partido novo, uma candidatura com poucos votos, que foi eleito através de uma nominata pequena. Verdade. Por que eu digo isso? Porque o valor é maior.
Quando você chega a algum lugar, já com uma votação, eu entrei aqui porque eu tive 10 mil votos. Exemplo grosseiro que não existe para vereador, mas você chega a um número expressivo e não é por isso. O reconhecimento se dá por todos os outros fatos. Não tinha como ter esse reconhecimento no início na eleição há 2 anos atrás. Porque até então, o primeiro mandato do vereador, Max Bill era um policial civil. Sim. Então ninguém conhecia... Né? Tudo. Exatamente. Ninguém conhecia Max Bill como um legislador. Aí vem o Max Bill. Mostra quem é, como age, de que forma, no dia a dia. E acaba vindo organicamente isso. Você valorizou isso também, que eu tive essa visão de fora? Valorizei muito, né? Se você olhar assim, foi uma eleição muito tranquila, né? Eu não acompanhei, eu acompanhei a do Marcinho e do atual presidente Wellington, e até participei da chapa do Marcinho, e foi uma eleição ali, você tinha 2 pessoas disputando, essa vez a Priscila veio mais em cima da hora, não foi uma candidatura muito pensada, então assim, realmente não teve uma grande disputa. Como que se iniciou esse processo? São 7, 8 vereadores votaram na época no Marcinho. Eu vou destacar alguns que participaram mais dessa construção dessa candidatura agora. Vereadora Maera Felício, vereador Zezinho do Caminhão, vereador Disseu, vereador Zé Roberto, vereador Gaguinho. E a gente vinha conversando ao longo dos anos as necessidades que a gente encontrava dentro da casa. O desenvolvimento da nossa estrutura de trabalho, eu acho que é fundamental. E um ponto que foi foco da nossa conversa e da construção dessa campanha. Que eu falei assim, a gente vai falar mais à frente, falei para você lá atrás, que é a nossa comunicação, representante com representado. E dentro desse papel, a imprensa tem um papel fundamental. O que eu percebo? A gente aprova muitos projetos bacanas aqui dentro, diversos projetos, isso não repercute muito na imprensa. As principais matérias que vêm do Poder Executivo, elas são debatidas na casa, necessitam da aprovação da casa, e isso também não repercute muito lá fora. A Câmara de Vereadores ela tem um papel fundamental na sociedade, exerce hoje um papel fundamental com situação, com oposição, com os independentes, e isso não aparece. Chegou no final, o Poder Executivo de repente leva a glória sozinho, ou as nossas matérias não aparecem tanto. Eu falei sobre a legislação da Lei Maria da Penha, das vítimas de violência doméstica. Isso não repercutiu na imprensa. Aí, é culpa da imprensa? Não, a culpa não é da imprensa. A culpa muitas vezes é nossa. A gente não está se comunicando bem, a gente tem que aprimorar essa comunicação, qualificar essa comunicação. Então a gente realmente deseja fazer um planejamento de comunicação da casa. A gente quer criar processos. Eu até brinquei durante a posse, que muitas vezes eu vou convocar uma audiência pública, uma sessão solene, e deixo para passar o resumo, o release ali para a Fernanda um dia antes, coitada. Ela tem que realizar o trabalho dela e com um dia antes ela não vai conseguir mobilizar a imprensa para isso, mobilizar a população. Então a gente tem que criar processos para isso. Eu estou muito esperançoso, eu acho que a gente, evidentemente, quando aceita um desafio como esse, com propósito, entendendo que pode contribuir realmente para o desenvolvimento da Câmara de Vereadores. Eu estou muito esperançoso a gente chegar aqui 2 anos com a Câmara mais reconhecida pela sociedade, entendendo mais o papel, e isso vai gerar uma grande obrigação para a gente. Do momento que a gente está aparecendo mais, que a sociedade coloca credibilidade na gente, as demandas também vão crescer. Então a gente tem que criar uma estrutura para receber isso. Eu falo muito das nossas comissões, as comissões são importantíssimas, e eu sou presidente de comissão, eu sou presidente da comissão de turismo. E eu sei a dificuldade que é trabalhar uma comissão, porque o mandato, a gente está aqui hoje dando entrevista, a gente já atendeu um monte de gente por telefone, tem reunião. Então, assim, é muita correria e muitas vezes as comissões ficam paradas. A gente precisa dar uma estrutura para essas comissões que são importantíssimas institucionalmente para a Câmara de Vereadores, tanto para fiscalizar o Poder Executivo, como para colaborar com as legislações específicas de cada comissão. Sem dúvida. Max, a gente está chegando ao fim aqui de mais um programa TV Câmara. Você pode ficar à vontade para se despedir do pessoal de casa. Quero agradecer o espaço aqui mais uma vez, esse espaço que cada vez vai ser mais valorizado por nós da Câmara de Vereadores. A partir do ano que vem a gente assume a presidência da casa. Eu vou trabalhar bastante isso com a imprensa. A gente quer saber onde a gente está errando, de que maneira a gente pode municiar a imprensa com as informações,
Porque essa casa aqui é uma casa rica de pautas, né? Você que convive, né, tão próximo sabe quantas pautas ela gera, mas às vezes a nossa comunicação não está sendo feita de maneira adequada. A gente vai corrigir isso, trazer a população para dentro da nossa casa, a gente quer criar esse laço com vocês, entender que a Câmara de Vereadores faz bastante. Eu falo assim, uma vantagem de um vereador de 2 anos de mandato, porque eu ainda tenho aquela visão de quem estava de fora, de que não acompanhava essa rotina tão intensamente. E muitas vezes a gente tem a visão, mas o vereador vai na terça e quinta, e não é assim, né? Eu também pensava isso. Sim. Né? É um erro nosso como vereador. E a gente quer comunicar isso à população, abrir as nossas portas e trabalhar essas demandas, né, em conjunto com o Poder Executivo, a gente fazer essa aproximação com o Poder Judiciário. Um momento de crescimento da Câmara dos Vereadores institucionalmente. A gente precisa representar para que nossos representados sejam representados dignamente. Max, obrigado pela sua participação. A vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.